Boa noite, amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos à nossa doutrinária de sexta-feira. Como sempre, renovamos o nosso convite para que nos sigam nas plataformas do Facebook, o site, o Instagram e o Spotify, onde disponibilizamos os horários de todas as nossas atividades. No Facebook e no YouTube, Spotify, nós então temos as palestras gravadas. Então, todas as nossas palestras ficam gravadas para que possam ser assistidas mais tarde ou em outro momento. Vamos agora ouvir uma página evangélica do Evangelho segundo o Espiritismo. Escolhemos hoje o capítulo 17, Se Desperfeitos. O item 11, com o subtítulo Cuidar do Corpo e do Espírito. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva, se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões do corpo de estar tão são, disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis que se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Dois sistemas se defrontam: dos ascetas, que têm por base o aniquilamento do corpo, e dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois partidos, formiga numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão são mornos no amar, econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde estão a ciência de viver? Em parte alguma. O grande problema ficaria sem solução se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhe as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, por se acharem em independência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, e cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos, se martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso, está nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863.
Com as mentes interconectadas, num único pensamento e sentimento, busquemos dentro de nós aquilo que temos de melhor. Senhor da vida, reunidos em teu nome neste momento, manifestamos nossa gratidão. Envolve-nos com a tua suave e doce luz, pacificando nossos corações para que a tua paz permaneça em nós. A amorosa equipe espiritual deste trabalho, pedimos inspiração, amparo e proteção, que a paz e a harmonia permaneçam em nós. Assim seja. Então, queridos irmãos, a Federação Espírita Brasileira, há mais de 20 anos, divulga a campanha permanente em defesa da vida, levando aos interessados os ensinamentos dos espíritos acerca do aborto e de outros temas relevantes. A SEAC, em adesão à campanha em defesa da vida e ao Setembro Amarelo, mês oficialmente dedicado à conscientização de prevenção do suicídio, desenvolveu, à luz da doutrina espírita, as temáticas sobre o aborto, suicídio. E hoje encerraremos com o tema drogas lícitas e ilícitas. Este tema, então, será desenvolvido pela nossa companheira Gladys Pedersen de Oliveira, vinculada à Sociedade Espírita Amigo Germano e atuante do movimento espírita. Queridos amigos, queridas amigas da Sociedade Espírita Allan Kardec de Porto Alegre, é com grande alegria que nós estamos, neste momento, iniciando uma conversa com os queridos irmãos, neste mês de setembro, em que se trabalha, em que se reflete sobre a prevenção do suicídio. O dia 10 de setembro é o dia dedicado desse mês, é o Dia Mundial, onde o mundo todo pensa, reflete sobre essa questão do suicídio. E nos coube conversar com os queridos irmãos e irmãs, neste momento, sobre as drogas lícitas e as drogas ilícitas. Porque, de toda forma, aquela pessoa que se envolve com uma dependência química, ela, na verdade, é um suicida inconsciente, que ela está se automartirizando já. E para conversarmos, refletirmos sobre esta questão, nós vamos começar contando uma fábula muito interessante, em que nos ajuda a compreender como é que esse mecanismo acontece na nossa mente e nos deixando muitas vezes desprevenidamente nos envolver com uma dependência química, que vai ser sempre prejudicial às nossas vidas. Conta uma fábula que a verdade e a mentira estavam caminhando e se encontraram na rua. E a verdade ficou meio surpresa, não queria enfrentar a mentira, mas a mentira estava sorridente, alegre, e o dia estava muito quente, cumprimentou alegremente a verdade, e a verdade concluiu, puxa, mas ela está gentil, pensando. E a mentira convidou a verdade para darem um passeio. Vamos passear, vamos caminhar no bosque, está tão quente, lá é mais fresquinho. E a verdade achou que era coerente o convite, Então foram as duas caminhando, conversando no bosque, estava mais fresquinho, apesar daquele dia muito quente, e foram conversando, até que chegaram à beira de um lindo lago, com as águas refrescantes ali, convidativas, para um banho. E a mentira imediatamente disse para a verdade: vamos cair na água, vamos nos refrescar, vai passar esse calorão. E dizendo isso, ela já foi tirando a roupa para se jogar na água. E a verdade ficou refletindo: bom, realmente ela tem razão, porque está muito quente, bom, deve estar gostoso tomar esse banho, como eu estou com tempo. Ela então também tirou a sua roupa, largou naquele montinho ao lado onde já estava a roupa da mentira e caiu na água,
porque a mentira se refrescava na água, nadava, brincava, e a verdade também se descontraiu e começou a se refrescar naquelas águas lindas daquele lago. E a mentira aproveitou que a verdade estava distraída e saiu correndo, vestiu as roupas da verdade e fugiu. Quando a verdade se deu conta que a amiga mentira já tinha, né, se evadido, ela vai também sair da água e vai procurar suas roupas, mas ela não encontrou as suas roupas, ela encontrou as roupas da mentira. E aí ela refletiu, mas eu não posso usar essas roupas, eu não vou usar. E ela sai, então, nua e crua no mundo afora. A mentira transvestida de verdade e a verdade nua e crua. E aí nós vamos analisando a temática de hoje, né, esse desafio da droga ilícita, da droga lícita, né, através da nossa vontade e do conhecimento da verdade, nós vamos saber distinguir, né, essa opção, essa caminhada. Joana de Ângeles nos diz, né, que o vício, na verdade, todo vício ele é um condicionamento do passado, de vida anterior, né? Condicionamentos passados, ela diz, fortemente fixados nos tecidos sutis do espírito, ressurgem como incontidas impulsões que se transformam em vigorosos senhores dos que lhe padecem a injunção. Então, assim, muitas vezes a pessoa na reencarnação, lá pelas tantas, ela tem esse impulso, né, de buscar aquilo que ela já foi, ela já teve uma dependência no passado, né, uma dependência química do passado. E ela sofre, às vezes, umas impulsões incontidas, mas se ela sabe se controlar, ela não vai se deixar envolver por esse impulso, né? Mas se deixar envolver, ela vai padecer a injunção de novo daquela dependência. Então, Joana explica que a pessoa que já foi usuária de alguma dependência química, né, ela vai, mesmo que ela absorva um traguinho, muitas vezes na encarnação atual, aquilo já vai acordar, desencadear todo esse processo que ela traz para ser corrigido. E muitas vezes ela não vai ter condições em si de superar essa situação, né? Então, é o cuidado que nós temos que ter, né? E essa dependência à droga lícita ou ilícita, ela vai se incorporar à personalidade da pessoa. Ela forma uma segunda natureza. Então, o espírito encarnado, quando ele se torna um dependente químico, ele desenvolve uma outra personalidade, além da sua original. Fica difícil, porque quando a pessoa está sob a influência da dependência química, ela se transforma em outra. E essa origem, como nos diz a própria Joana de Ângeles, né, ela pode estar lá no passado, né, em vidas anteriores, onde a pessoa encarnada nesse momento, ela foi um ex-usuário, né, e está aqui, muitas vezes, até para se corrigir, para conseguir vencer essa tendência que ela traz, né? Muitas vezes é um espírito ainda imaturo, é um espírito ainda débil, né? Com poucas experiências até evolutivas, né? E isso faz com que ela busque, né, essa compensação, né? É uma fraqueza interior, revela, né, a fraqueza interior, porque falta a vontade para superar aquele desejo, aquela inclinação, né, aquele impulso, né? Muitas vezes também, a nossa querida Joana vai dizer que há um consórcio de dependência inditosa, que é uma sintonia também com espíritos que são que desencarnaram, dependentes químicos, né? E que vão, então, por sintonia, vão fazer a obsessão para essa pessoa que está encarnada, né? Mas por sintonia, porque também a pessoa abre essa guarda, né? Ou então, muitas vezes, vai se transformar numa subjugação selvagem, né? que
a pessoa vai ficando totalmente dominada. Começa com uma simples obsessão e depois há uma subjugação completa, né? Mas há uma luz no fundo do túnel, como a gente diz, né? Nós encontramos esta semana, numa reportagem no jornal, que Portugal, agora em 2000, na semana passada, vejamos só, né? Ele fez o primeiro festival na cidade de Vila Nova de Gaia, um festival artístico que é famoso já lá, e eles conseguiram, que foi a primeira vez que o festival foi 100% livre de álcool ou de qualquer outra droga, né? A bebida oficial deste grande festival foi água. Olha que beleza, né? Que coisa linda da gente ver que está havendo, nós estamos acordando para essa questão, né? De utilizar esse veículo extraordinário que nós temos na natureza, que é a água, né? Pura, né? E isso é fruto já de todo um processo que está se procurando viver aqui na Terra, né? De saúde mental, de saúde ambiental. Então, a gente vê, já há um esforço muito grande no sentido de superarmos essas tendências negativas que nós trazíamos de vidas anteriores, de repetir equívocos, né? Que fomos muito condicionados no passado, né? Então, nós vamos ver que as causas, né, da dependência química, principalmente da droga ilícita, né, ela está muitas vezes no passado remoto, lá nas vidas anteriores, como nós já vimos falando, né? Mas também pode a causa estar nos maus hábitos da vida atual, né? Que são estimulados pela insensatez, né? E permissividade social, pelo estilo de vida que se leva aqui na Terra, né? Pelo estilo da vida até familiar, social, que nós temos aqui, né? E esse estilo de vida vai se basear no exemplo, né? Que desde pequena a criança vai tendo, né? Dos adultos que a voltam, né? Muitas vezes essa tendência vai se manifestar por falha na educação na infância, né? Então esse estilo de vida, né? Que para tudo usa uma bebida, uma comemoração nesse sentido, né, de se tornar mais alegre, e se usa o álcool, então é do estilo de vida, né? E aí, desse hábito inicialmente social, totalmente controlado, pode se transformar, né, até através de uma associação psíquica, né, de uma subjugação, uma coisa muito, muito forte. A pessoa fica com muita dificuldade para se libertar. Então, também uma das causas que leva a pessoa a buscar esse tipo de estimulante, né, é a necessidade de autoafirmação. Às vezes a pessoa com uma baixa autoestima, né, que foi aquela criança ferida lá na infância e tem dificuldades, né, de relacionamento, ela é insegura, ela tem falta de afeto, né? Ela não consegue se aproximar do outro, né? Do próximo, como deveria, né? A falta de vínculos afetivos, muitas vezes na família, né? Falta de compreensão, de diálogo, né? De amor, de respeito, né? A pessoa não se sente como pertencente àquele grupo. É importante o sentimento de pertencimento, né? Quando a gente pensa assim, eu pertenço a essa família, eu pertenço a esse grupo, eu pertenço a esse grupo social, eu pertenço ao grupo profissional que eu trabalho. Esse sentimento de pertencimento, de fazer parte, né, desse todo, ser uma parte desse todo, isso é muito importante, porque quando não existe isso, essa falta de vínculo, a pessoa se sente muito insegura, muito infeliz, ela tem falta de esperança, né? Ela não encontra um sentido para a vida. E também pode ser também falta de valores morais, né? A pessoa não se desenvolveu no lar, na escola, na sociedade, enfim, não se desenvolveu
trabalhando valores morais, não conquistou essa busca, né? Então, e aquela pessoa também que tem uma falta de afirmação, né? Ela busca uma identidade, ela não está firme ainda no seu projeto de vida, né? Ela não se autoconhece, não se autorreconhece. Então, é uma pessoa que tem muita timidez, né? E muitas vezes vai buscar justamente esse estímulo, né, que vem de fora, porque também, muitas vezes, é o receio de enfrentar dificuldades, é o receio, é o medo de enfrentar dificuldades. Muitas vezes, atrás de todas essas questões, está a emoção do medo do novo, do medo do desafio, né? Ou então, muitas vezes, é o excesso de comodismo, o excesso de prazer, a falta de atividade mais edificante, né? É o ócio, né? É esse vazio interior que muitas pessoas têm, né? E que compensam dessa outra forma, né? Já no jovem, por exemplo, no adolescente, há uma curiosidade muito grande em relação ao uso desses entorpecentes, né? Ele fica curioso por falta de madureza emocional. Então, o cuidado, né, que os adultos, pai, mãe, educadores, têm que ter em relação ao processo da infância e adolescência. Porque muitas vezes no estilo de vida, interessante que a gente reflita, nós temos que refletir sobre essa questão, no estilo de vida. Aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nas comunidades de origem alemã, era comum, né, molhar o biquinho do nenê na espuma do chopp, na espuma da cerveja. Né? Aquilo era um motivo de alegria até na família, né? Nas comemorações das festas familiares, onde estavam tomando ali o chopp, a cerveja, molhava também o biquinho do nenê. Isto, mas ali já pode estar havendo aquilo que a Joana de Anjos diz, né? Aquele condicionamento já ser ativado. Né? Então, no lado da descendência italiana, também se costumava molhar o biquinho do nenê, a chupeta, no vinho. E a criança, então, já começar na dependência do álcool já lá na infância, né? E aí o vício vai se tornar, no continuar do uso, né? Ele vai se tornar um Deus insaciável. E a pessoa se torna um autêntico escravo. E o suicida é, na realidade, o suicida, o dependente químico é um suicida inconsciente. Ele é um suicida inconsciente. E nós temos que nos alertar muito, porque muitas vezes são os pais que dão exemplo, por exemplo, o cigarro. A droga lícita mais difícil de ser superada é o cigarro. Por exemplo, se o adolescente fumar 2 meses, ali na curiosidade com os outros, no grupo, ou em casa, porque o pai ou a mãe fumam, ou o outro parente, e ele usar 2 meses de cigarro, ele vai ficar 30 anos dependente. É da gente começar a pensar, né? Mas aí a gente vê o papel da propaganda. Por isso que nós contamos antes, né, a fábula da mentira e da verdade, porque qual é o papel da propaganda? Como é que a propaganda propaga, né, divulga a questão da droga, né, da droga lícita que ela ainda pode fazer? Usando justamente a mentira, né, vestida de verdade. Então, assim, a pessoa que fuma aquela marca de cigarro, né, está ali no iate, está naquele carrão, assim, tá mostrando um estilo de vida elevadíssimo, social e material falando, né, materialmente falando, financeiramente falando. Então, hoje já é proibido esse tipo de propaganda, né? Mas ele foi muito comum por muitas décadas, e isso levou muita gente ao vício do cigarro. Por quê? Porque, bom, qual é a mensagem subliminar da propaganda?
se eu não posso ter aquele carrão, não vou passear naquele iate, não vou fazer aquela viagem, não moro nessa casa maravilhosa, mas eu posso ser ao menos um pouco igual àquela pessoa se eu fumar essa marca de cigarro. Assim, o grande papel da propaganda, invertendo, dando uma mentira como se fosse uma verdade, né? A mentira transvestida com a verdade. Então, e aí vai, e isso não só no cigarro, mas na bebida. Vejamos hoje ainda, né, no esporte, nós sabemos que é altamente negativo o álcool para o esportista, né? No entretanto, quem são os grandes financiadores até de futebol, de prática de alguns esportes importantes? São marcas de bebidas alcoólicas, que fazem ali a propaganda abertamente, né, daquilo, como se fosse uma coisa fenomenal, né? Então, vejam que sempre, né, até na droga lícita, como, por exemplo, a bebida alcoólica, ela sempre, a propaganda é feita sempre de uma maneira extremamente bela, né? Mostrando felicidade, tá todo mundo alegre, feliz, sorridente, superando, não tem dificuldade, aquelas pessoas não vivem problemas. E é justamente a mentira transvestida de verdade e que passa essa mensagem subliminar. Então, ao menos eu posso, de vez em quando, utilizar aquela bebida, né? Aquela droga lícita, e me tornar meio que semelhante àquela figura da propaganda. Então, isso é muito bem maquinado, né? Muito bem orquestrado, muito bem planejado, para atingir cada vez um maior número, né, de pessoas que se envolvam utilizando, né, por hábito, aquela bebida, ou cigarro, enfim, que vai realmente se transformar, se não houver um cuidado muito grande do usuário, ele vai se tornar um dependente, né? E jamais o álcool vai estimular o esportista, né? Então, mas vejam que tem essa questão. Então, nós vamos ver que para a dependência química, existem fatores de risco para a pessoa adquirir o hábito da dependência, né? Então, os fatores individuais, muito cuidado. Pode ser a idade. Muitas vezes nessa transição, né, da criança para a adolescência, para a juventude, essa busca de identidade, esse conflito que vive o espírito encarnado, né, porque é um momento em que a reencarnação está se completando, o corpo está pronto, o espírito está assumindo a sua identidade, né, e isso é um momento propício, por isso que tem tanta propaganda que envolve o adolescente, envolve a criança, envolve o jovem, né? A impulsividade, muitas vezes também fruto da idade, ou mesmo até das pessoas já tendo da idade adulta, né? Um impulsivo, né? Vai fazer experiência, né? A autoimagem negativa, aquela criatura que tem baixa autoestima, né? Ele quer encontrar um outro patamar, né? Muitas vezes também o adolescente na escola que tem baixo rendimento nos estudos, tem dificuldade de aprendizagem, né? E muitas vezes as pessoas responsáveis pela sua educação não se dão conta disso aí, né? Que esse baixo rendimento no estudo, que é muitas vezes fruto de uma autoimagem negativa, fruto de problemas familiares, podia ser resolvido de outra forma, né? Pelo acolhimento, pela conversa, por uma explicação mais clara, né? Da dificuldade da matéria, da disciplina que o adolescente tem dificuldade, que o jovem. Se ele fosse atendido mais individualizado, né? Fosse um atendimento mais fraterno, né? Por parte da família, por parte da escola, enfim, dos grupos sociais, né? De modo geral. E também um dos fatores de risco, né, individuais é o consumo prematuro do álcool e do fumo, né? E também uma outra situação hoje, né, que a ansiedade, a depressão, né, essa tendência, esses comportamentos, né, depressivos ou até muitas vezes agressivos, também leva à busca, né, desses estimulantes, né?
Outros fatores também, vimos os fatores ligados ao indivíduo, agora vamos ver os fatores ligados à família que esse indivíduo pertence, né? Os pais que têm vícios, né? É porque a criança, o adolescente, ele imita o pai, a mãe, o adulto que o cria, né? Os avós, enfim, eles são modelos, né? Então, eles servem também de modelo, e se o pai e a mãe usam, são usuários, então, para eles é normal. E a má qualidade das relações familiares também é um caminho, né, para a pessoa ir buscar se superar as suas dificuldades através, né, da dependência química. Outra questão é a falta de diálogo, né, a falta de diálogo. Muitas vezes na família, né? A indiferença também hoje dos pais, né, em relação aos filhos que não têm tempo, né, para conviver com a família, os meios de comunicação estão aí absorvendo as relações virtuais, então está afastando muitas vezes, né, as pessoas até dentro da família, do convívio familiar, né? Está havendo uma individualização, as pessoas estão muito individualistas, né? E isso, no lar, é uma incoerência dos pais, é uma incoerência dos pais. E outra questão também que leva à busca nessa fuga, né, de encontrar harmonia, de encontrar paz, é a desintegração do lar, da família, do casal, né? Muitas vezes a mãe super indulgente, super protetora, sedutora com os filhos, né? Passa a mão por cima de tudo, e aquele pai ausente, né? Fraco ou excessivamente rígido, né? Aquele pai que não está presente nunca, que é aquela pessoa que não se envolve, né, com o relacionamento familiar, ou é excessivamente rígido, quando ele não tem moral e exige moral. Os filhos vão percebendo isso aí, né? E há uma cultura também, né, dentro dos lares, muitas vezes, né, que é a cultura do álcool, do cigarro, enfim, né? Então, muitas vezes ali tem o barzinho, tem os locais especiais onde estão as bebidas, e tudo isso vai marcando o comportamento da criança, né? E muitas vezes essa desintegração do lar é que traz esse sentido estranho, né, para o espírito que está reencarnado, né? E agora? E outras questões também que levam, né, a outros fatores de risco são fatores também sociais, né, institucionais, né, além da família, que nós já falamos, ao grupo de amigos. O grupo de amigos, né, aquele amigo que é usuário de droga, aquele colega de serviço que é usuário de droga, né, e isso já também cria já esse vínculo, né, com essa predisposição de utilizar a droga. E a disponibilidade das drogas, a disponibilidade de se conseguir, né, principalmente a droga lícita, né, que é o cigarro, que é a bebida, né, são os remédios, né. E um outro fator também de risco social muito grande justamente são os meios de comunicação. Os meios de comunicação que vão passando, né, essas informações, hoje as redes sociais, é tudo assim, geralmente, né, a pessoa está feliz, mas está com uma taça de champanhe, está com um vinho, né, está numa cervejaria, enfim, os meios de comunicação, a propaganda é que vai induzir, não é? A propaganda é que vai induzir. Aí a substituição, né? A substituição da felicidade pelo prazer. A felicidade é diferente, né? Que aquela harmonia íntima, aquela paz, e o prazer é euforia, né? É momentâneo, é aquela gratificação imediata, né? Que a pessoa busca, né? É a solução mágica dos problemas, né? Tudo vai ficar solucionado. É a franca estimulação a condutas indesejáveis. Então, a gente tem que está sempre muito alerta isso aí em relação, né, às nossas crianças, aos nossos jovens, né, aos nossos companheiros de trabalho. E também nós vamos ver que muitos riscos, né, são
são heranças do espírito, é a ação obsessiva, como a nossa Joana de Anjos vem alertando, né? Então, as drogas são convites, soluções para os conflitos. São convites rápidos, agradáveis, fáceis, ilusórios, para resolver aqueles conflitos que a pessoa traz assim dentro de si e que não consegue superar, né? Que não consegue superar. Então, a gente tem conversado, né, sobre as drogas lícitas, como o cigarro e a bebida, mas existem outras drogas, né, que são socialmente aceitas e que nós temos que usar, mas não abusar, né? Nós temos que usar sendo comedidamente, com cuidado, né, harmonicamente, usar, mas não abusar, né? Os remédios são drogas aceitas socialmente. Então, muitos remédios são causam a dependência, né? A dependência química, né? O cafezinho é uma coisinha suave, gostosíssima, né? Que todo mundo gosta, mas também se não se ter cuidado, né? Como o café é uma erva psicoativa, né? Ela vai causar essa dependência também, né? Apesar de ser uma coisa aparentemente leve, mas, por exemplo, a pessoa, às vezes, ela está acostumada a tomar aquela dose usuária, né, repetida de café. De repente, ela se vê impossibilitada, ela vai sentir dor de cabeça, ela vai sentir tontura, ela vai ter efeitos, né, depois, pela falta que o organismo está sentindo daquele estímulo, né? Daquele estímulo. A Coca-Cola, a Pepsi-Cola, e a cola, né? Elas causam dependência, que não resta a menor dúvida, né? Já está comprovada essa questão, né? Da pessoa ter essa dependência a refrigerantes, determinado tipo de refrigerante. E até casos em que o refrigerante vai substituir a água, e a água é a melhor bebida para o organismo, né? É a fonte melhor de energias, de equilíbrio, de saúde, é o copo d'água, né? E isso aí está sendo deixado de lado, né? A gula, por exemplo, o excesso de alimentação, a pessoa que come exageradamente, ela vai se viciando, é uma droga, o excesso da comilança, da gula, né? Por exemplo, tem pessoas que são viciadas em assistir televisão, não conseguem. Eu conheço pessoas que entrou dentro de casa, ligou a televisão, não consegue ficar sem estar com aquele estímulo, né? Ativando lá a sua atenção, precisa estar ouvindo aquela situação. Tem músicas também que provocam também uma dependência, né? A pessoa vai vai tendo necessidade de estar com aquele som, com aquela batida, né? E aquilo é eletrizante, né? Claro, o álcool, o fumo, nós já conversamos, né? Mas o chimarrão também, a erva mate é uma erva psicoativa, e para a gente perceber como isso é normal e comum, não é uma coisa de gravidade, mas a pessoa, elas têm, eu conheço pessoas que acordam às 5 horas da manhã para tomar o chimarrão. É vício, já é um vício, e o organismo já sente a falta. Então, a pessoa ela entra num ritmo de vida que ela vai sendo usuária constante daquele estímulo, né? O chocolate também, ele vai, né? O organismo vai cada vez exigindo, né? Que não falte, né? E aí, o videogame, as redes sociais, hoje, né? A tecnodependência, a pessoa se torna tecnodependente do aparelhinho, e do celular, quando ele perde onde ele largou o celular, ele fica desequilibrado, né? E a gente vê isso em sala de aula, quando não é permitido que o aluno use o celular, alguns entram quase que numa crise,
né? É impressionante já a tecnodependência, e por isso que hoje os grandes estudiosos do comportamento humano, psicólogos, psiquiatras, neurologistas, estão alertando para essa questão, né? Que o videozinho aquele, né? O celular, os games, até os 5, 6 anos, isso tem que ser evitado, porque muitas vezes é um estímulo excessivo de sons, de cores, e que acabam prejudicando, né, a criança no seu crescimento maior, né? Mas também, como drogas aceitas socialmente, né, drogas aceitas que a gente vive, também temos, isso nos alerta o nosso amigo aqui, o Dores da Alma, o Hamed, né? Ele vai nos dizer o seguinte, que no livro As Dores da Alma, né? As Dores da Alma, ele vai nos dizer que nós temos vícios da alma também, né? Vícios da inveja, do orgulho, do egoísmo, né? Vícios do pensamento, a maledicência, é um vício, a pessoa se vicia em falar mal dos outros, né? A mentira, a pessoa se vicia em mentir, ela se vicia. Então, isso a gente tem que fazer um esforço para superar essa dependência também espiritual, né? Também mental, também da alma, e não é de um outro espírito, né? Não é obsessivo, é do próprio espírito encarnado. Ele desenvolve essa ação, né? E tira o cupreta, e mente descaradamente. Então, tenho já estudos profundos sobre essa questão da inveja, do ciúme, da mentira, né? Que é provocada pelo egoísmo. Então, a pessoa se utiliza desse recurso e se vicia, fica viciado. Passa, às vezes, uma vida inteira, uma encarnação, viciado na mentira, na inveja, no egoísmo, quando ele poderia superar, né? Então, são as drogas socialmente aceitas, né? E as drogas proibidas, nós nem falamos, as drogas ilícitas, né? Que a lei proíbe, né? Que é a maconha, né? Que a gente toda essa discussão, a cannabis sat, numa determinada dosagem, é uma medicação extraordinária, mas utilizada de forma inadequada, ela é uma droga proibida, né? Que viciante altamente e lesa o cérebro, né? Lesa o cérebro. Assim como o cigarro, que é uma droga socialmente aceita, vendida, disponibilizada, é a pior droga de ser superada, né? É a mais difícil de ser vencida, é a dependência do cigarro, a dependência do álcool, né? O alcoolismo também que se torna uma doença, e o usuário vai ter que se fazer um tratamento muito profundo para poder se libertar daquela dependência, né? O cigarro é uma mesma coisa. E a maconha lesa o cérebro. As drogas proibidas mais ativamente lesam o cérebro. Então, os sedativos todos, né? Que só tem que ser adquirido através de receita médica, e controlados, e que se usados de uma maneira controlada, equilibrada, né, ou de orientação de especialista, não causa problema, mas se usado inadequadamente, é um problema muito sério. Os narcóticos todos, né, o crack e aí por diante, né, coisas especialidades agora que estão aparecendo cada vez mais, que vão viciando cada vez mais profundamente e que lesam o cérebro, e às vezes de uma forma irreversível, né? Os inalantes, a cocaína, os alucinógenos todos, né? Então, esse alerta que nós temos que ir conversando, justamente nesse mês de setembro, né, em que, por falta de um sentido de vida, né, de uma estrutura em que a educação bem feita, né, privilegiou também o aspecto espiritual, né, privilegiou a religiosidade, privilegiou a fé, a esperança, né? Dá para
para o encarnado o sentido real da vida, ele vai se haver nessa passagem, nessa caminhada pedagógica que Deus nos oferece, com equilíbrio, né? Com equilíbrio. Mas nós temos que estar atentos, porque ainda estamos, não é, num mundo de provas e expiações, aonde ainda predomina o mal, predomina o erro, e, infelizmente, nós estamos fazendo um esforço grande, né, para se transformar num mundo de regeneração. E este festival lá de Portugal já mostra esse passo, né? Já esse esforço extraordinário de que a gente pode ser alegre, feliz, conviver num grande grupo também, e de forma espontânea, e com muita cultura, com muita elevação, e não é religioso nada, né? Não tem nada de religião, né? Mas pode-se fazer isso com muita harmonia, né? É o estilo de vida que nós temos que atingir. Porque hoje ainda, né, a nossa sociedade tem um estilo de vida que favorece o uso da droga, né? Porque a nossa sociedade ainda é imatura e receptiva, muito receptiva, né? Porque se dá muito mais valor, né, às coisas materiais do que às coisas morais, né? Então, como é que a gente vai prevenir, né? Como é que a gente vai poder superar essa dificuldade constante, né, que nós temos? Nós não temos nenhuma varinha mágica, né? Mas a gente precisa refletir, né, sobre o que leva a pessoa, muitas vezes é a pessoa até ligada a nós, da nossa família, muitas vezes é um jovem ligado a nós, é um adolescente, ou até uma criança, né? O que leva a essa busca, né? O jovem e o adulto e o adolescente precisam se auto-identificar positivamente. Nós precisamos responder para nós mesmos, fazer essa autorreflexão. Que coisa que eu sou? O que eu sou? Não é quem eu sou. Hoje eu tenho a minha identidade aqui dessa encarnação, mas além dessa identidade, né? Que coisa que eu sou? E a gente vai perceber que nós, cada um de nós, somos espíritos criados por Deus, somos filhos de Deus. E que trazemos dentro de nós, na nossa essência, na nossa potencialidade, o DNA divino. Ele está conosco. Só que na encarnação, quando a gente sofre o processo reencarnatório, que Deus permite que isso aconteça, porque Ele nos quer criar livres, Ele quer nos criar espíritos que têm autonomia, que vão construir a sua caminhada de liberdade, de grandiosidade, né? Esse espírito imortal que nós somos, e que estamos ainda muito no início da nossa caminhada, mas Deus nos dá a chance de a gente poder trabalhar, né, com autonomia, ser responsável pelas nossas buscas, né, ser responsável pela trilha que nós fazemos na nossa vida, né, pelas escolhas, e aí, então, o uso da vontade é muito importante, né, desenvolver a vontade firme, né, naquilo que nós queremos buscar. Mas o que leva, muitas vezes, um jovem, mesmo um adulto jovem, né, a buscar esses outros recursos que o vício oferece, né? Muitas vezes é aquela criança ferida lá no passado, é aquela criança que foi rejeitada, né? que foi relegada no lar, que se sentiu relegada, né? Que não sentiu-se pertencente àquele grupo, né? Por várias razões, né? Quando ele teve uma infância de desprezo, né? Ele criou uma introspecção de abandono, né, de rebeldia contra a vida, é uma projeção inconsciente, né, da família desestruturada, né, da falta de sentido de vida que aquela pessoa foi criada. Então, até nós vamos ver aqui que o nosso amigo aqui diz, né, o Hamed, né, em verdade, viciados são todos aqueles que se enfraqueceram diante da vida
e se refugiam na dependência de pessoas ou de substâncias. Muitas vezes nós somos dependentes de pessoas, né? De pessoas que nos fazem mal, né? Que nos tiram a alegria da vida, né? Que nos submetem. Somos codependentes, muitas vezes, até daquele alcoólatra inveterado, daquele que tem muitos vícios, né? E justamente pela fraqueza, né? Pela desarmonia emocional, a pessoa fica também codependente desse que é já um dependente, né? Nesse sentido. Então, os exemplos domésticos são muito fortes, né? As crianças, elas aprendem pela imitação, né? E muitas vezes, já desde a infância, elas eram medicadas compulsivamente pelos pais, né? Qualquer coisinha tinha um remedinho, quer dizer, é a solução externa para qualquer problema interno, a solução externa. Está ali o comprimido, está ali a gotinha, está ali o xarope, está ali, e muitas vezes nem era necessário, né? Então, e também a criança, muitas vezes, vai observando pais que se automedicam sob qualquer pretexto, né? Ou para buscar o sono, ou porque tem que ter equilíbrio, né? Para enfrentar desafios, né? Então, buscam esses mecanismos, né? Ou um traguinho, né? Vamos tomar um traguinho que eu preciso me animar. Isso são exemplos que a gente vai passando para a prole, para aqueles que estão ali, né? E porque o adulto que age dessa forma, ele demonstra incapacidade para suportar os problemas, ele demonstra incapacidade. E aí ele busca ajuda nos medicamentos químicos, na mentira, no disfarce, na falsidade, ele vai buscar, né? Porque é uma forma de dependência química, né? E nós esquecemos a prece que é que nos traz o equilíbrio, né? Que nos traz a harmonia, que nos traz a busca do verdadeiro sentido, da importância, né, da água, a água no nosso grupo, né, no Espiritismo, a água magnetizada, porque a água é aquele elemento que absorve, né, a vitalidade, a energia, a coisa boa. Então, assim, fazer essa cultura, né, como foi agora a informação que a gente tem, né, desse festival lá em Portugal, a bebida foi água geladinha, água fresquinha, uma coisa deliciosa, né? E, no entretanto, nas nossas comemorações, dentro, muitas vezes, do lar, o que prevalece é o aperitivo, né? É o tintim, né? E ainda existe na nossa cultura aquela ideia de que a ideia de que, por exemplo, o adolescente, quando ele vai ingressar na vida adulta, ele ingressa através do porre, né? É uma bebedeira. Agora sim, agora ficou homem, agora está adulto, né? Agora tá uma mulher, porque bebeu e caiu e virou um macaco ali, fez toda aquela situação, né, da pessoa que é alcoólatra, né? Então, essa é a questão que nós temos que refletir, né? Num período que nem nós estamos vivendo do de hoje, né? Então, temos que buscar a pessoa que tem a dependência química, ela hoje tem como ser ajudada mais do que em outras épocas, né? Tem os alcoólatras anônimos, tem os ARA, tem todos esses grupos extraordinários de assistência, né, equilibrada a essas pessoas, e que ela pode, então, buscar, né, a ajuda. E isso nós temos que encaminhar. E muitas vezes na instituição espírita o atendimento fraterno, né, passar até nós passar para as atividades doutrinárias e tudo. Nós escrevemos um livrinho, né, A Vida por um Fio, sobre o suicídio, está até esgotado, suicídio, causas e consequências. E aí a gente tem uns antídotos simples, né,
que ajudam a neutralizar essa tendência nefasta do suicídio, essa tendência nefasta de buscar a droga, né, de buscar o alívio. O que o suicida, o que idealiza o suicídio? Ele pensa, ele quer se livrar, ele quer solucionar aquele problema dessa forma drástica, né? Ou na droga, também é um suicídio. Orar a Deus. Orar a Deus. Prestar um serviço ao próximo, né? Sentir-se útil. Isso é que é importante, a pessoa tem que se sentir útil. Meditar sobre as questões nobres da vida. Meditar sobre essas questões, né? Ter tempo para ouvir uma música elevada, para ouvir uma palestra edificante. Isso hoje nós temos à mão ali, nos nossos aparelhinhos, né? Isso não tinha no passado, agora nós temos. Ler páginas com boas mensagens, ou ouvir boas mensagens através da audição, né? Dialogar, conversar sobre o assunto, né? Desabafar, pedir e buscar ajuda especializada. Temos que ter esse comportamento, né? Para tratamento da saúde mental e espiritual. Nós temos que buscar essa ajuda, né? Nós temos que ir em busca dessa situação. E a prece, a oração é movimento, é ação, oração, né? A emoção também é um movimento, né? E nós precisamos externar, precisamos mostrar, né? E ir justamente melhorando o nosso desempenho aqui na vida, né? Mas buscar buscar os caminhos, né, que nos levam a Deus. É o caminho. E Jesus nos mostrou o caminho, né? Jesus, no seu evangelho de amor e de luz, que Allan Kardec também resgatou no Evangelho segundo o Espiritismo, todo o ensino moral do mestre, ali é o nosso livro base de autoajuda. É o nosso livro base de autoajuda, né? E a Joana de Ângeles vai nos dizer, né, encerrando aqui a nossa conversa, né, a gente pega uma fala da Joana, o problema da dependência química é da educação na família cristianizada, na escola enobrecida, na comunidade honrada, e não de repressão policial. Né? Então, assim, aquela família que faz o evangelho no lar, né? aquela criança que já desde a infância os pais levam para a evangelização espírita infanto-juvenil, ela vai sendo vacinada, né? Ela vai sendo vacinada. E aquele jovem que desperta agora, né, para esse momento que ele está na encarnação, né, assumindo a sua vida, também ele tem que encontrar esse sentido da vida, tem que encontrar o caminho para Deus. Então, queridos amigos, queridas amigas, assim, a gente conversou com todos, né, trazendo assim essas nossas reflexões e rogando a Deus, nosso Pai, que nos abençoe também a todas as famílias. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Gladys. Então, agradecendo ao Senhor as luzes que nos concedeu, as lições preciosas, valiosas que recebemos hoje, que elas fiquem gravadas em nossas almas e, sobretudo, aplicadas. À amorosa equipe espiritual, agradecemos a condução, o amparo e a assistência deste nosso encontro. E encerrando o trabalho desta sexta-feira, pedimos, Senhor, que derrame sobre nós e sobre toda a humanidade as tuas bênçãos de amor e paz. Que assim seja. E lembre-se, se precisar, peça ajuda.